Terceiro vídeo sobre o livro Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, do Peter Attia. E desta vez eu venho trazer um médico e não usa nenhuma nomenclatura atual, ele cria uma nomenclatura própria para ferir a medicina. Claramente, uma delas, que ele chama de 3.0, é muita semelhança com a medicina funcional integrativa, não à toa eu acabei me identificando e trouxe esse conteúdo aqui. Dessa medicina 1.0, 2.0 e 3.0, você já sabe do que se trata. A 1.0 é a medicina lá dos primórdios, a 2.0 é essa nossa atual e a 3.0 é essa medicina que olha mais para a causa das questões e não simplesmente medicar. A 2.0, essa nossa de hoje em dia, ela foi fundamental para a evolução. É que a gente consegue colocar o coração de uma pessoa que morreu em uma pessoa viva. Ou então a gente tira o rim de uma pessoa em vida e doa para outra. Isso é um espetáculo, isso para dar exemplos ínfimos perto de tanta evolução. Mas o efeito colateral de todo esse aprofundamento em diversas questões foi o trato fragmentado do corpo humano. Passamos a sermos vistos por especialistas, cuja capacidade muitas vezes de entender que a causa raiz de uma questão tem início em outra especialidade, nos fazendo viver de paliativos, ao invés de cortar o mal pela raiz. Porque ele não tem, dentro da capacidade da especialidade dele, o mesmo nível de profundidade de uma outra especialidade. E a causa raiz pode estar lá. Ele chama de morte lenta as 4 condições que mais matam hoje, porque diz que se desenvolvem muito antes do sintoma aparecer. Ou aparecem sintomas que não faz uma associação direta. Os parâmetros de exames laboratoriais, ele compara o resultado de uma pessoa à média da população. Quando a gente olha aquele intervalo que a gente fica olhando se está dentro ou não, ali ele está comparando com a média da população. Essa comparação, muitas vezes, ela nos impede de ver um estado ótimo de funcionamento de determinado órgão, de determinada parte do nosso corpo. A diabetes de tipo 2, por exemplo, ela pertence a um distúrbio metabólico que se inicia muito antes de alguém cruzar o limiar mágico do diagnóstico. Ou seja, quando o médico diz que você tem diabetes, e nesse olhar da medicina 3.0, ela é a estação final, vai falando que você tem pré-diabetes, a pessoa só que já é tarde demais. A diabetes, por exemplo, ela não é binária. Não é tem ou não tem, ela é um espectro, segundo diz o Peter Attia, e completamente possível de prevenção. Portanto, a abordagem ela deve ser proativa e não reativa. Ele diz que a conclusão mais importante que ele chegou na vida como médico é de que a medicina moderna não sabe quando nem como tratar as doenças crônicas do envelhecimento, parte da morte da maioria das pessoas. Diz sim que são complexas de diagnosticar, mas o maior erro é agir na ponta errada da linha do tempo. Deve-se agir antes dessas doenças fincarem raízes.